Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso quinto vídeo. Nós estamos aqui chegando ao último vídeo dessa série, onde nós estamos aqui trazendo algumas informações, às vezes até superficiais, mas que na minha opinião são muito importantes para estar orientando os jovens e os adolescentes que já estão ou que vão entrar no ambiente de faculdade e universidade para fazer a sua graduação. Nesse último vídeo, eu queria falar um pouquinho com você que é jovem e adolescente sobre o seu relacionamento no ambiente social, ou seja, quem é você no ambiente social. E eu trago para isso, como base aqui para a nossa fala, o texto de 1 Pedro 3,15, quando Pedro diz assim: estejam todos preparados para que possam responder a todos quantos vos perguntarem qual é a razão da vossa fé. Ou seja, quando as pessoas chegarem para você e disserem por que você é crente, por que você é cristão, por que você acredita na Bíblia, por que você está esperando a eternidade no céu, e daí por diante, você precisa ter, evidentemente, uma base de conhecimento para que você possa dar respostas que sejam realmente convincentes. As pessoas estão procurando realmente respostas convincentes. E aí eu trago para nós alguns conselhos no que se relaciona a como nós podemos nos comportar em ambientes sociais. O primeiro conselho que eu te dou, e evidentemente todos esses conselhos aqui serão baseados em textos do livro de Provérbios de Salomão, e aqui o primeiro deles é Provérbios 10:1, e o meu conselho para você é: obedeça a seus pais. O texto diz assim: o filho sábio dá alegria ao seu pai, mas o filho tolo dá tristeza à sua mãe. Para que você possa ser uma pessoa bem-aventurada, não só no aspecto pessoal, individual, mas igualmente coletivo, no ambiente da sua casa e da sociedade, você precisa aprender o princípio da honra. E o princípio da honra diz que você precisa aprender, de fato, a honrar seu pai e sua mãe, obedecendo-os e seguindo os seus conselhos. Eu sei que muita gente pode questionar: Fabiano, mas eu tenho um relacionamento não muito saudável em casa, nossa vida familiar é muito bagunçada, as coisas não são tão legais. Mas mesmo assim a honra precisa prevalecer, porque na verdade é um princípio bíblico, inclusive, e por que não dizer uma ordem divina, para que os filhos possam realmente honrar os seus pais, inclusive até com promessa de prolongamento da vida. Portanto, se você quer ter uma vida realmente abençoada e próspera, aprenda o princípio da honra com relação aos seus genitores, portanto aos seus pais. Segundo, aprenda também a falar apenas o necessário. Provérbios 13:3 diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Muitas pessoas, infelizmente, não conseguem manter a boca fechada. E elas acabam, infelizmente, conversando, como a gente costuma dizer no adágio popular, pelos cotovelos. Minha ideia para você, o meu conselho, é que você realmente abra a boca apenas quando necessário e para falar aquilo que é necessário. Inclusive até na quantidade necessária, para que você, ao invés de trazer benefício para você, não traga prejuízo, tá bom? Terceiro conselho: aceite conselhos. Provérbios 15:22 diz que os planos fracassam por falta de conselho, mas são muito bem sucedidos quando há muitos conselheiros. Uma das coisas que nós precisamos aprender é ouvir conselhos. Principalmente as pessoas mais jovens precisam aprender com os mais velhos, porque os mais velhos muitas vezes já passaram até pelas coisas que os mais jovens vão passar. Então, se tem uma coisa muito legal que você pode adotar para a sua vida, é encontrar pessoas confiáveis, nas quais você realmente possa depositar a sua confiabilidade para que elas possam te orientar no que se relaciona às questões da vida. Quarto conselho: cuidado com a imoralidade sexual. O texto de Provérbios 6:27-29 diz assim: pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a sua roupa? Pode alguém andar sobre as brasas sem queimar os seus pés? Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Ou seja, a Bíblia está dizendo que as relações sexuais fora do momento certo e do contexto correto, que seria o contexto do casamento, evidentemente vão trazer uma série de problemas. E a Bíblia vai dizer para nós que, inclusive aqui nesse caso, que pode tanto ser uma situação de prostituição, que são as relações sexuais cometidas fora do casamento, quanto o próprio adultério, com certeza trarão consequências para aqueles que praticam. Portanto, tome muito cuidado se você realmente quer viver a plenitude da bênção de Deus na sua vida. Cuidado com essas questões. O próximo conselho diz para que nós venhamos a dar valor à sabedoria. Diz Provérbios 1:20-22, que a sabedoria clama em alta voz nas ruas, ela ergue a sua voz nas praças públicas, e nas esquinas e ruas barulhentas ela clama, nas portas da cidade ela faz o seu discurso. E ela diz o seguinte: até quando vocês, inexperientes, irão contentar-se com a sua inexperiência?
Vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês tolos, até quando desprezarão o conhecimento? A sabedoria precisa ser buscada por todos nós. Todas as pessoas sábias, evidentemente, têm os caminhos abertos diante de si, mas todas as pessoas que são ignorantes ou que desprezam a sabedoria, com certeza acabam sofrendo muito e fazendo outras pessoas igualmente sofrerem. O próximo conselho diz para que nós venhamos a saber lidar com o dinheiro, porque o dinheiro não aceita desaforo. Provérbios 10 e 22 diz que a bênção do Senhor traz riqueza e não produz dor alguma. Isso significa que quando nós aprendemos a lidar com os recursos financeiros e materiais, nós seremos abençoados e não sofreremos. Mas quando não aprendemos isso, evidentemente, mesmo que Deus nos abençoe, a bênção se transforma num motivo de dor, de tristeza, de pesar, porque infelizmente nós vamos enfiar os pés pelas mãos. Então, se você está nessa fase aí da juventude, da adolescência, ainda muito novo, muito nova, precisa aprender conceitos relacionados a como lidar com o dinheiro, para que você possa não apenas ter um presente legal, mas um futuro extraordinário. O próximo conselho diz: trabalhe de forma diligente e não seja preguiçoso. Inclusive, Provérbios 6, a partir do versículo 6, diz que nós temos que aprender com as formigas, né? Porque as formigas, na verdade, elas têm muito a nos ensinar. Dentre tantas lições, elas trabalham incessantemente para fazer com que haja suprimento de comida enquanto o inverno não chega, porque quando o inverno chega, elas acabam tendo dificuldade de trabalhar para conseguir sua alimentação, sua subsistência. Nós precisamos aprender a ser mais diligentes. O próximo conselho diz para que nós não sejamos pessoas ansiosas. Provérbios 4 e 23 diz que, acima de tudo, nós temos que guardar o nosso coração, porque dele depende as nossas saídas da vida. Nós temos que ser pessoas que realmente venham a viver o hoje. Inclusive, há um ditado latim que diz carpe diem, então viva o dia, aproveite o dia. Nós precisamos realmente aprender a fazer isso. Inclusive, Jesus nos ensinou, né? Basta cada dia o seu mal, ou seja, viva um dia de cada vez. Mas, evidentemente, sempre buscando a sabedoria de Deus e não sendo uma pessoa ansiosa, antecipando situações do seu futuro que você, inclusive, nem sabe se vão acontecer. Depois ainda tem um outro conselho que diz que nós temos que aprender realmente a honrar o Senhor com aquilo que somos e temos. Provérbios 2, 9 e 10 diz assim: honra o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Aqui também fala de princípio da honra. Primeiro falamos sobre o princípio da honra para com os pais e agora o princípio da honra para com Deus. E Salomão está nos orientando a honrar a Deus com as primeiras coisas que nós ganhamos, porque evidentemente isso demonstra de nós a nossa gratidão. E por último, seja uma pessoa sensata. Provérbios 10 e 14 diz que os sábios acumulam conhecimento, mas a boca do insensato é um convite à ruína. Que você possa ser realmente uma pessoa cada vez mais sensata. E repito o que venho dizendo ao longo dos outros 4 vídeos anteriores. Que você, não importa onde Deus te colocar, seja sal para essa terra e luz para esse mundo. Que você possa realmente fazer a diferença e que o seu Deus possa se agradar, literalmente, das suas palavras e das suas ações. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.